chegou o momento de nós ouvirmos as Escrituras Sagradas, um texto conhecido de todos nós. Lucas capítulo 7, por favor, irmãos. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião, ouvindo falar de Jesus, e por isso enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem bom, um bom homem, que merece que lhe concedas este favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu uma sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhes entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu domínio, sob o meu comando. Mando um, vai, e ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Lemos esse texto que fala desse centurião. Centurião, para quem não sabe, era um comandante, por assim dizer, que cuidava de 100 soldados ou mais. Por isso, centurião. Ele era um oficial muito bem quisto, uma posição privilegiada, ganhava muito bem, recebia de Roma muito bem pelos seus serviços, e ele comandava um batalhão, por assim dizer, de 100 soldados. E entre aqueles que estavam na sua casa, diz a Bíblia que um se encontrava doente e à beira da morte. Estava muito doente, estava com Covid-19, naquela época. Estava extremamente doente, e diz a Bíblia que ele estava à beira da morte. Mas esse homem, o centurião, ouviu falar de Jesus. Esse ouviu falar de Jesus não quer dizer que naquele mesmo momento ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele nos dá a entender que ele já sabia, ele já tinha anteriormente ouvido falar de Jesus, ouvido falar dos feitos de Jesus, já tinha tido conhecimento de Jesus e da sua autoridade. Mas também o texto diz que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava na redondeza também. No seu bairro, por exemplo, aqui, estava aqui no bairro, estava por aqui. E ele então pediu alguns líderes dos judeus, como diz o versículo 3, para ir até Jesus, para solicitar que Jesus viesse a atender às suas súplicas. E este homem, amados, o versículo 4 e 5, nos diz que era um homem gentil, isto é, não era judeu, era um homem que pertencia ao exército romano,
aonde os judeus odiavam eles com todas as suas forças. Os líderes religiosos não gostavam, porque se sentiam oprimidos pelos romanos, e por que não dizer mais ainda pelos seus líderes, no caso do centurião. Mas esse homem era um homem diferente. Ele tratava bem o povo judeu. Diz aqui a palavra: então aproximaram-se de Jesus, suplicaram a Jesus que fizessem aquele favor àquele homem. Por quê? Porque ele tratava com elevada consideração o povo judeu. Provavelmente esse centurião ele não cobrava aquelas propinas a mais que era acostumado a se fazer naquele tempo. Hoje não mais, né? A gente hoje não tem isso aí, mas naquela época tinha isso. Eles cobravam propinas. Eles obrigavam o povo judeu a pagar o imposto e pagar um pouco mais ainda. Mas esse centurião ele não fazia isso. Ele tratava com elevada consideração. Ele gostava do povo judeu. Ele se dava bem. Tanto é que ele construiu uma igreja para os judeus, ou seja, a sinagoga, a igreja dos judeus. Era um homem benquisto, era um homem bom de coração, era um homem que não era contra Deus, era um homem, podemos dizer, religioso, era um homem que confiava em Deus, era um homem que levava em consideração os ensinos dos judeus a respeito de Deus. Tanto é que construiu um templo, construiu uma sinagoga, uma congregação dos judeus. A Bíblia não diz que ele frequentava a sinagoga, mas independente disso, era um homem temente. Mas diante disso, era um homem que se considerava, ou considerava a religião dos judeus. Então, portanto, amados, aqueles líderes religiosos foram até Jesus, falaram com Jesus, explicaram a situação para Jesus, para que Jesus atendesse aquele pedido. E diz o versículo 6: então Jesus seguiu com eles, ou seja, com aqueles que o centurião tinha mandado falar com Jesus. Jesus foi até eles, foi caminhando até lá. E diz o texto sagrado que, aproximando-se da residência de Jesus, irmãos, o centurião, de certo, na sua casa, pensando sobre esse fato, pegou um dos seus amigos e disse: olha, vai até Jesus e diz para ele não entrar até aqui, porque não se faz necessário. E é aqui exatamente que eu quero meditar com os irmãos sobre alguns pontos que esse centurião nos ensina, que eu e você podemos aprender com a palavra de Deus essa noite. Os pilares de uma fé autêntica, os pilares básicos que compõem uma fé simples, porém sincera. Quais são elas? Diz o texto sagrado: e o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não sou digno, ou Senhor, não se incomodes, porque eu sei que não sou digno de receber sobre o teto da minha casa. Amado, um dos componentes básicos de uma fé que opera milagres é um coração profundamente humilde e consciente que ele é indigno. Exatamente isso. Um dos pilares, um dos componentes que compõem uma fé que opera milagre é uma fé que parte de um coração profundamente humilde. Humildade não está relacionado à pobreza. Humildade não está relacionado à pobreza. Esse homem, centurião, era um homem de posses. Era um homem que tinha funcionários na sua casa, empregados, servos, como diz o texto. Era um homem que tinha debaixo do seu comando mais de 100 homens ou mais. Era um homem de destaque na sociedade, mas ao contrário das suas posses, o seu coração era um coração humilde. É um coração que disse: Senhor, não te incomodes vir até aqui a minha casa.
Primeiramente, porque eu não sou digno de receber, ou de te receber aqui debaixo do meu teto, ou seja, na minha casa. Queridos, nós temos que ter essa consciência. Deus dá graça ao humilde, mas rejeita e resiste ao soberbo. Nós, quando nos achegamos diante de Deus para recebermos, para pedirmos alguma coisa, nós temos que, o nosso coração tem que ser humilde diante de Deus. Nós temos que nos achegar diante de Deus conscientes que nós somos insignificantes perante Deus e que somos pecadores. Foi isso que o centurião estava dizendo, gente. Porque o centurião sabia muito bem, o que nos dá a entender o texto, que ele sabia que naquela época havia uma diferença entre o povo judeu e o povo gentil, ou seja, o povo não judeu. Que o judaísmo pregava que o judeu em si era o povo escolhido de Deus, e quem não fazia parte do povo judeu, ou não entrasse para a igreja ou religião judaica, era um povo menosprezado, era um povo que não fazia parte. Esse homem, certamente, pelo que nos diz o texto, ele sabia disso e reconhecia que ele não era digno de receber Jesus, o Mestre, debaixo do seu telhado. E eu reforço e bato muito nessa tecla. Nós cristãos temos que ser humildes quando nos achegamos diante de Deus. Nós não podemos nos achegar diante de Deus com o coração soberbo. Nós não podemos colocar diante de Deus os nossos feitos. Senhor, Tu sabes que eu jejuo, Deus. Senhor, me abençoa nisso, porque Tu sabes que eu jejuo. Tu sabes que eu tenho feito isso e aquele outro. Senhor, Tu sabes que eu ajudo os pobres. Tu sabes que eu faço, não faço. Sabes que eu faço 1001 coisa. Amados, isso jamais vai constranger Deus, no sentido de atender as nossas orações. Porque se realmente fizermos isso, e devemos de fazer coisas boas, mas isso é resultado de uma vida salva, nós não fizemos as boas obras para ser salvos, nós não fizemos as boas obras para que Deus atende a nossa oração, não. As boas obras que fizemos é resultado de uma vida que já foi alcançada e salva por Deus, é o resultado de uma vida que ama a Deus em resposta ao amor de Deus. Aleluia. Então nós jamais podemos nos achegar a Deus com o coração soberbo. Jesus fala nos evangelhos, ou os evangelistas registraram na Bíblia Sagrada aquela passagem tão conhecida, que Jesus diz: subiu 2 homens ao templo, um publicano e o outro fariseu. O publicano era aqueles homens que cobravam os impostos dos judeus, de todo o povo, né? Inclusive dos judeus, que os judeus consideravam altamente pecaminosos ou pecadores, esses homens, os publicanos. O fariseu era a classe política e religiosa do povo que comandava mais a ala mais, vamos dizer assim, mais pobre do povo, que tinha grande autoridade sobre o povo, que tinha grande influência sobre o povo. Ambos subiram ao templo e foram orar. O que diz a Bíblia? O fariseu chegava: Senhor, eu dou o dízimo de tudo que ganho, Senhor, eu jejuo 2, 3 vezes na semana, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou igual a esse publicano. O publicano, por outro lado, se humilhava diante de Deus, batia no peito. E lá naquela época,
bater no peito era um sinal de humilhação, era um sinal de se prostrar diante de Deus. Eu não sou digno, dizia ele, de olhar para os céus, levantar a minha cabeça. E Jesus, amados, aquele texto é muito claríssimo. Jesus não bota dúvida, não fala palavras difíceis, mas ele deixa muito claro e diz: quem vocês acham que desceu, ou seja, saiu do templo e foi para a sua casa justificado? Eu vos afirmo, foi o publicano que desceu para a sua casa justificado. Então, portanto, esse homem centurião, um homem que não era judeu, um homem que provavelmente não frequentava a religião judaica e a sinagoga, mas portanto tinha um dos pilares ou um dos componentes de uma fé que opera milagres: a humildade. Reconhecia que ele precisava de Jesus, reconhecia que ele precisava de Deus e que ele não tinha nada para fazer em troca. E eu e você temos que ser exatamente assim. Nos dobrar diante de Deus, dizer: Deus, tudo que eu faço não é nada diante de Ti. Sei que tudo que faço não tem poder para mover a Tua mão, mas se Tu pode, Senhor, atende a minha oração. Também, não quero me prolongar muito, mas também um dos componentes básicos de uma fé que opera milagre é uma fé pura. É uma fé pura que não precisa, como no caso aqui desse centurião, da presença física de Jesus. Ele disse: Jesus não precisa vir até a minha casa, diz o texto. Diz o texto no versículo 7, propriamente dito: por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Caramba, irmãos, olha esse homem. Senhor, eu não me acho digno nem sequer de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Amados, outro componente de uma fé que opera milagres é uma fé pura, é uma fé que não precisa de outros elementos, como no caso do texto, a presença física de Jesus. Não precisa quando se tem uma fé pura. E nós cristãos temos que aprender com isso, irmãos. Nós temos que aprender que o que basta para o cristão é a palavra de Deus, é o que Deus diz na sua palavra. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de outros elementos estranhos à fé cristã para unir-se junto com a nossa fé. Diz o versículo 7 que eles, com uma só palavra. Glória a Deus, irmãos. Agora Jesus precisa de outras coisas para operar milagre? Perguntas. E respondo: não. É a palavra de Deus. A gente lê na palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 e 2 que com a palavra de Deus tudo acontecia. Haja luz e tinha luz. Com isso acontecia. Foi com o poder da palavra de Deus. Foi com o poder da palavra de Deus que tudo veio a existir. Foi com o poder da palavra de Jesus que os demônios saíam. Foi com a palavra da boca de Jesus que as enfermidades saíam. Foi através da palavra, da autoridade contida no apóstolo Pedro e João, que quando eles subiram ao templo, viram aquele homem dizendo: não tenho ouro nem prata para te dar, eu não tenho outros amuletos para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, isto receba em nome de Jesus de Nazaré. E o homem ficou curado. Então, portanto,
dos componentes básicos para uma fé que opera milagres é uma fé pura, baseada inteiramente na palavra de Deus. O que diz as Escrituras sobre isso? É porque às vezes, amados, é muito mais fácil eu ir à igreja, e aqui eu faço uma crítica direta. Eu não sou de tapar o sol com a peneira. É muito mais fácil doutrinar o povo do que ensinar as Escrituras Sagradas. É muito mais fácil fazer da igreja massa de manobra do que ensinar as Escrituras Sagradas. E a misericórdia nisso é muito mais fácil. E o povo prefere ser massa de manobra do que conhecer as Escrituras. É verdade, irmãos. É verdade. O povo quer isso. Quer ser massa de manobra. Cada dia é cada momento, cada mês, cada semana é uma coisa diferente. Mas se perguntar o mínimo das Escrituras, não sei, mas eu sei tudo disso, eu sei tudo daquele outra coisa. Mas das Escrituras não. Das Escrituras não. Esse homem aqui, amados, o povo romano era um povo muito idólatra, gente. O povo romano era muito idólatra, tinha os seus deuses. Mas esse homem confiou no poder de Deus e numa fé pura, sem elementos estranhos, simplesmente na palavra de Jesus. Senhor, só uma palavra tua já chega para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não seria muito também uma fé autêntica. Um dos pilares da fé, e isso daí também da parte de Deus a esse respeito, não estar restringido a uma nacionalidade, a raça, a cor. Este que é um dos grandes propósitos de Cristo quando desceu à terra para morrer por todos nós. Outrora a religião era diretamente ligada aos judeus. A própria palavra diz que, em João capítulo 1, diz que ele veio para os seus, ou seja, para o povo judeu, mas os seus o rejeitaram. Então o povo escolhido de Deus é o povo judeu. Mas quando Jesus veio à terra, morreu na cruz, essa barreira se desfez das Escrituras Sagradas. Já não existe mais um povo separado, mas ambos são um. Já não existe judeus e nem gregos, não existe mais senhores e escravos. Todos são filhos de Deus pela fé. Todos podem se achegar diante de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele homem explicou a sua fé diante de Jesus. O versículo 8, ele disse, mandou que os seus amigos falassem para Jesus: olha, eu também, como um centurião, eu tenho autoridade, eu posso dizer para esse soldado, vai, ele vai. Eu digo para este, vem, e ele vem. E eu digo para o meu servo, faz isso, e ele faz. Eu entendo muito bem a questão da autoridade. Ele, centurião, estava dizendo que ele tinha autoridade no mundo físico, mas Jesus, ele reconhecia que tinha autoridade no mundo espiritual. Ele, como centurião, tinha autoridade no mundo físico, mas na questão do mundo espiritual ele não tinha autoridade, e como tal ele se colocou como uma pessoa pecadora, uma pessoa indigna, sem autoridade suficiente, mas que reconhecia em Jesus, que Jesus tinha esse poder sobre o mundo espiritual de curar e abençoar o seu servo, independente da sua nacionalidade, como no caso um romano. E esta aqui também é a maravilha da palavra de Deus, amados. Hoje qualquer um pode se chegar diante de Deus, qualquer um de nós pode nos achegar diante de Deus, e Deus tem o prazer de ouvir a nossa oração, desde que a nossa fé seja uma fé autêntica, seja uma fé humilde, seja uma fé pura. Ele tem a alegria de nos abençoar, ao ponto, amados, que Lucas nos revela que a fé desse homem gentil não só foi aceitável, isto é, Jesus atendeu com
Jesus elogia a fé daquele homem. Os irmãos podem ver que Jesus sempre pegava alguma coisa para ensinar o povo, né, irmãos? Jesus até pouco pregava, mas muito ensinava, no sentido de ensinar. Ele pegou esse acontecido e olhando para a multidão, versículo 9 diz que, ouvindo essa declaração, Jesus muito se admirou dele, isto é, do centurião, e voltando-se para a multidão que acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel, a sede da fé cristã, ou a sede da fé judaica, encontrei uma fé como esta. Louvado seja Deus, irmãos. Olha a dimensão que o negócio tomou. Olha, nem mesmo na sede, na capital da fé, que é Israel, eu não encontrei uma fé dessas. Não encontrei uma fé pura como essas. Eu não encontrei uma fé humilde como essa. Não encontrei. Amados, uma fé diante de Deus sincera é quando a gente fica desprovido de tudo, até mesmo da religião. Quando nós não nos apoiamos em nada a não ser pela graça e a misericórdia de Deus. Por que Jesus não encontrou nem mesmo em Israel uma fé dessas, irmãos? Porque lá havia muitos religiosos, e havia muitos de nós religiosos, quem sabe? E a gente sempre procura se apoiar em alguma coisa, se apoiar, sempre. Eu tenho 30 anos de fé, graças a Deus, o Senhor me abençoou, tu sabes, Senhor. A gente sempre procura um viés ou outro para nos apoiar. Sempre, puxa pela tua memória, querido, você vai cair nessa em que você e eu, muitas das vezes, fizemos isso. E eu volto a repetir, isso não agrada a Deus e muito menos move a mão de Deus. Se podemos assim dizer, muito pelo contrário, ainda afasta a mão de Deus, porque Deus não se agrada disso. Mas a fé daquele homem serviu para abençoar o seu servo, mas também serviu de ensinamento para a multidão. Me admiro dessa fé. E o interessante notar, queridos, que somente 2 vezes Jesus se admirou nos evangelhos, somente 2 vezes, que ele demonstra admiração, ou que chamou a atenção dele. Uma foi aqui, que ele se admirou da fé daquele homem. Olha, nem em Israel, nem na sede, nem na capital da fé, eu não encontrei uma fé dessa. Outra foi lá em Nazaré, em Marcos capítulo 6, versículo 6, que Jesus se admirou da falta de fé daquele povo. Da falta de fé daquele povo. E pegando um gancho aqui, o que Jesus tem se admirado de mim e de você, amados? O que Jesus tem olhado para nós e se admirado? Da nossa fé pura, da nossa fé sincera, da nossa fé humilde, ou tem se admirado da nossa falta de fé? Ou tem se admirado da nossa fé fingida, no sentido de acrescentar mais alguma coisa à fé, seja lá o que for? O que tem? Jesus tem se admirado de nós. Espero que Jesus tenha se admirado da nossa fé humilde, da nossa fé pura. E diz o texto, para nós finalizarmos, que aconteceu que aqueles homens que o centurião tinha mandado avisar Jesus voltaram, retornaram para casa, e quando chegaram lá, encontraram o servo do centurião já totalmente curado. Que bênção de Deus, amados, que graça do Senhor. Aquele homem já estava totalmente curado pelo poder da palavra de Jesus. E que eu e você, amados, venhamos aprender nessa noite. E se essa palavra falou conosco, no sentido que tentamos acrescentar mais alguma coisa à fé, se temos feito isso, às vezes até mesmo por ignorância,
não leve a palavra ignorância para o sentido pejorativo. Ignorância é aquilo quando eu não sei. Eu sou ignorante a respeito de medicina, porque eu não sei nada de medicina. Então eu sou ignorante a respeito da medicina, não é no modo pejorativo de estar menosprezando, tu me entende? Então de vez em quando, quem sabe a gente está agindo dessa maneira, mas porque eu não sei, porque eu acho que isso é verdadeiro. Mas hoje nós aprendemos pela palavra de Deus que a fé verdadeira, a fé que opera milagres, é uma fé primeiramente humilde, que reconhece a sua insignificância diante de Deus, mas ao mesmo tempo uma fé pura, uma fé que não precisa acrescentar mais nada a ela. Somente a fé na palavra já é o suficiente para Deus operar.